Estamos concluindo mais uma semana no programa Escola Bíblica. Como podemos ensinar os nossos filhos a se defenderem? E hoje é dia de respondermos as perguntas. Teremos a participação especial da psicóloga doutora Eneida Torres. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos. Como é que você está passando essa semana? Tudo tranquilo? Conforme o planejado? Alguns imprevistos, inconvenientes? Infelizmente, todos nós estamos suscetíveis a situações, a um bom planejamento, mas suscetíveis aos imprevistos. Eu espero que você tenha o acolhimento, a companhia e a certeza de que o Senhor está contigo, cuidando de você e da sua família. Estamos juntos em mais um programa Escola Bíblica. Você sabia que a Novo Tempo tem uma escola? É isso mesmo, uma escola para ensinar a Bíblia. E a nossa escola tem atendimento. Se você tem dúvidas de textos da Bíblia, nós temos os nossos conselheiros, você pode fazer contato com a gente. Se você está estudando algum guia de estudos, você que já é um aluno da Escola Bíblica e tem dúvidas sobre esse guia, faça contato. Se você está numa caminhada e tem desânimo, está passando por momentos difíceis, teremos a alegria de orar por você. É só você entrar em contato com a gente no horário comercial, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E esse também é o telefone em horário comercial para você se tornar um aluno da Escola Bíblica e pedir o seu guia de estudos. Então, peça seu guia de estudos, receba nosso material didático. Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49, ou você pode acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Nesta temporada estamos estudando o guia Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vou ficar aqui do ladinho, aí você vai ver ali a animação com a parte interna do nosso guia de estudos. Nessa temporada, a gente está apresentando princípios bíblicos e sugestões, dicas de profissionais para como ensinarmos os nossos filhos e ajudarmos no seu processo de crescimento. Esta semana estamos estudando como ensinar os nossos filhos a se protegerem. Falamos sobre os tipos de violência e enfatizamos ontem a violência sexual. E hoje é dia de conversarmos com a psicóloga, a doutora Eneida, daqui um pouquinho para tirar as suas dúvidas. Antes, porém, quero lembrar a você que todo o material didático produzido pela Escola Bíblica, todo o nosso atendimento, tudo que a gente oferece através da nossa escola para você é gratuito. É gratuito porque tem um patrocínio dos nossos doadores mensais, os nossos parceiros, que são os Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança. Nesse mês nós estamos comemorando 17 anos do projeto Anjos da Esperança. O projeto Anjos da Esperança está de aniversário, mas quem ganha o presente é você. Já imaginou você com uma linda camiseta da Novo Tempo? Se você é Anjo da Esperança, ou seja, se você doa recursos financeiros para Novo Tempo de maneira sistemática, regular, então você já tem o primeiro requisito para receber gratuitamente a nossa camiseta da Novo Tempo. O segundo requisito é cadastrar 3 amigos em nosso projeto. Porém, para isso,
eles precisam conhecer ou acompanhar a nossa programação e ainda não serem Anjos da Esperança cadastrados. Com o nome dos seus 3 amigos em mente, ligue ou encaminhe uma mensagem para cada um deles e faça questão de explicar sobre o nosso projeto. Fale de como esse projeto ajuda pessoas a conhecerem sobre Jesus. Após esse convite, pergunte se eles aceitam ser Anjos da Esperança. E somente após os seus 3 amigos aceitarem, você liga para a central de relacionamento do Anjos da Esperança para passar o número de telefone deles. Por telefone, você vai precisar passar as seguintes informações para o atendente: nome completo do seu amigo e o número de telefone de cada um. Essa campanha acontece apenas neste mês de maio, por isso se apresse em entrar em contato com os seus 3 amigos e convide-os para serem Anjos da Esperança, assim como você é. Anjo da Esperança, vista a camisa dessa missão, vista a esperança. Isso mesmo. E estamos com a motivação, porque queremos aumentar o nosso número de doadores para alcançarmos mais lugares. Por isso, se você é um doador regular, se você é um Anjo da Esperança, doador regular, todos os meses faz a sua doação, é só você conversar com 3 amigos, motivá-los a serem um anjo e passar o contato deles para a gente aqui. A Novo Tempo, daí vai, a equipe da Escola Bíblica do Anjos da Esperança vai fazer contato com eles e se eles se tornarem anjos, sabe o que vai acontecer? Sabe o quê? Você vai receber a linda camiseta Anjos da Esperança. Vamos aumentar o número de Anjos da Esperança para que a gente alcance mais lugares, distribua mais guias de estudos. Contamos com você. É só você ligar passando o nome dos 3 amigos, mas combina com eles, tá? É o 0 Operadora 12 21 27 30 30. 0 Operadora 12 21 27 30 30. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e na volta vamos conversar com a doutora Eneida. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando o nosso guia Pais Preparados, Filhos de Caráter. Chegamos à lição número 6, vamos concluir. Nós estudamos sobre os tipos de violência, de abuso que existem contra as crianças, como nós podemos ensinar os nossos filhos a se protegerem. E agora vamos conversar um pouquinho, hoje é dia, né, a gente anunciou, de conversar com a doutora Eneida. Só que hoje, a doutora Eneida não está aqui. Mas a gente vai ao consultório da doutora Eneida. Doutora Eneida Torres, que é doutora na área de psicologia. Boa noite, agradeço muito sua disposição em estar com a gente mais uma vez. Boa noite, pastor. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. É um prazer muito grande participar do programa. É um prazer muito grande estar ajudando, principalmente em temas tão valiosos com respeito aos filhos e às crianças. Então é muito bom estar aqui mais uma vez, apesar de que dessa vez à distância. A gente sente aí sendo atendido, viu, doutora Eneida? E te agradeço muito. Essa semana a gente conversou o tema número 6, como ensinarmos os nossos filhos a se protegerem. A gente trabalhou as 4 definições, segundo a Organização Mundial de Saúde, de tipos de abuso que existem. E a gente ontem trabalhou um pouquinho mais a questão do abuso sexual. É um tema que mexe com a gente, impacta, é muito chocante ver os dados, né? Qualquer tipo de violência, né, contra a criança, ver os dados. E a nossa ideia é como a gente pode ajudar os nossos filhos para se protegerem. E a gente tem, doutora Eneida, como na semana passada, algumas perguntas, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela a primeira pergunta para que a senhora nos ajude. Está aí, ó. A partir de qual idade os pais devem começar a orientar as crianças a identificar atos que podem configurar assédio ou importunação sexual? Tá aí, doutora Eneida, a partir de qual idade?
Na verdade, como eu havia falado na semana passada, quando a gente falava sobre educação sexual, sobre as informações sobre sexualidade, isso começa junto com todas essas informações. Quando nós estamos trabalhando junto com a criança pequena, com o seu filho em casa, e dizendo para o seu filhinho assim, é seu braço, é sua mão, você vai nomeando as partes do corpo, você também já vai nomeando aquelas partes com os nomes corretos. Muitas vezes os apelidos, eles tendem a dificultar, às vezes, a compreensão que a criança tem de que ela pode estar sofrendo um abuso ou não. Então, o que é o correto? O correto é, desde pequenininha, você já vai dizendo quem pode mexer na hora do banho, na hora de trocar fralda, na hora que está dando o alimento para a criança, aquele colo, pessoas que ficam oferecendo colo. A criança não precisa ir no colo de todo mundo. Então, você já começa a ensinar para a criança. Por quê? Porque eu acredito que já foi falado, o abusador, ele não tem cara de abusador. O abusador, ele não tem cara de que ele vai violentar o seu filho. Então, é muito importante dele, já desde pequenininho, saber que ele não precisa estar ali exposto. Então, quando você nomeia de formas adequadas as partes do corpo, você já vai nomeando, inclusive que essas partes não devem ser tocadas, porque o assédio, ele é sutil. Então, quando a criança está no colo de uma pessoa e ela não gosta do colo, não tem que forçar. Ela não gosta do beijo, ela não gosta do abraço. Aquilo já é uma forma de violência, porque ela não está gostando e ela está sendo forçada. Então, você começa com a criança, pastor, bem novinha. Muito bom. Eu quero mostrar aqui, doutora Eneida, eu vou até aproveitar, vou pedir para colocar aqui, se puder aproximar aqui para mim, Andrews, que na página 39, a gente até mostrou ontem aqui no estudo, ó, que é o semáforo do toque. Então, são duas crianças aqui, um menino e uma menina, as partes, está aqui, as partes do seu corpo, por isso essa questão que a doutora enfatizou, de nomear e não apelidar as partes íntimas, para a criança, ela sabe, e aqui no semáforo do toque é aonde não pode tocar e aonde pode tocar. Então, está aqui, página 39 do Guia de Estudos, só para enfatizar, obrigado, Andrews. Mas vale lembrar, sim, pastor, que a questão do assédio, ela nem sempre vem descaradamente no abuso. Então, ela vem sutil. Okay. Às vezes, numa parte dessas que pode tocar, a criança se sente desconfortável. Então, se ela está desconfortável, já é um alerta. Então, a criança não precisa ir ali, ela pode aprender a dar um aperto de mão, ok. Um aperto de mão, o tapinha no ombro, mas sem muito pegar, porque o muito pegar pode ter uma conotação sexual para o abusador e a criança pequena ainda não sabe identificar. Eu acho que você colocou um aspecto interessante, que isso se cria de forma sutil, né? Então essa percepção é importante que os pais coloquem para os filhos, né, doutora? Sim, é muito importante. Então, quando a criança, sempre é esse o alerta, quando a criança não se sente confortável, não permitir. E às vezes também a criança está muito confortável e o adulto achou estranho. Levantou ali uma pulguinha atrás da orelha. Retira a criança de perto daquele adulto, daquele jovem, daquele outro que é mais velho. Porque é um sinal de que há algo que não está bem. Ok, vamos então para a nossa segunda pergunta na tela para você. Que métodos, essa é a segunda pergunta, então, que métodos podem ser utilizados pelos pais para ensinar o que são atos de assédio sexual? Doutora Eneida. O melhor método, pastor, é falar a verdade. Para uma criança pequenininha, numa linguagem de dizer assim, olha, o papai e a mamãe podem dar banho em você,
lavar as suas partes íntimas, nomeando-as todas, mas outras pessoas não podem tocar. Abertamente, explicar para a criança que determinados toques são toques que não são toques agradáveis. Então, dizer para ela, você gosta? Então, às vezes, não pode, porque isso que a pessoa está fazendo não está correto. Então, é a verdade explícita, o melhor método. E mostrando para ela que isso não é confiável. E aí você ensina para a criança, se ela é pequenininha e não entende muito bem o que você está falando, mesmo assim você ensina, de acordo lá com aquele desenho que tem na revista, Sim. você vai dizer assim, mesmo que a pessoa esteja tocando em alguma parte que pode, mas que você não gostou, você vai falar para a pessoa, não toque em mim. Se a pessoa insistir, você vai falar alto para ela, gritar, pedir ajuda, sair correndo e contar para um adulto de confiança. Ensinar para ela quem são esses adultos de confiança. Apesar de que nem sempre dá para confiar em todo mundo, mas é o pai, a mãe, um cuidador muito próximo, que seja alguém de fato que os pais sabem. Então, ensinar a criança a gritar. Porque o abusador vai se afastar. Eu queria Então, aproveitar. isso é importante. Tá, eu queria aproveitar, ontem a gente apresentou dados estatísticos que de cada 10 casos, 8 acontece dentro de casa com pessoas conhecidas. Eu fico imaginando, não sei como isso acontece tecnicamente, você pode... Alguém que seja da confiança que a criança está passando por essa situação, alguém próximo. Que tipo de orientação deve ser dado, por exemplo, quando é alguém que é próximo, é algum familiar? Eu uso a mesma tática, porque às vezes até uma fala pode gerar uma negação dos próprios pais, né? De achar que aquilo não está acontecendo. Que seja uma... Sim. Como a gente conversou em off vezes... aqui. A gente conversou em off que alguns podem achar que é uma imaginação, né? Muitas vezes, mas é o seguinte, a criança, ela não vai ficar imaginando aquilo que ela não viu. O adulto abusador pode até alegar, diante da acusação da criança, esse adulto pode falar assim, não, imagina, isso ela viu em filme. Os pais que conhecem as suas crianças, que não abusam no sentido da negligência, que não abusam no sentido emocional, devem confiar na fala do filho. Não importa, por mais desconfortável que seja, se seu filho falou para você, não gostei que me pegou no colo, você deve acreditar, imediatamente tomar uma providência. Então, não pode achar que sua criança está fantasiando, porque ela não está fantasiando. Outro detalhe, é negligência emocional, é um abuso emocional duvidar da fala da criança. Por isso que o principal método é a verdade. Porque se você é um adulto que fala a verdade, você vai acreditar na fala do seu filho. Então, essa desconfiança no meio, ela não deve existir com relação à sua criança. E a criança dá sinais. E é interessante que você abordou, você fez uma ligação disso, eu achei muito legal essa questão de se não há abuso emocional, se não há abuso de negligência. Então você relacionou que eu crio uma confiança e uma compreensão de quem ela é dentro das outras áreas de atuação de responsabilidade que eu tenho como pai, né? Muito interessante isso. Terceira pergunta, eu acho que... Sim, pode falar, doutor. Tá, pode fazer. Não, porque de fato, aquele pai que bate na criança com frequência, a criança é acuada. Então, ela não vai ter nem coragem de falar com medo de apanhar. Porque muitas vezes também o abusador, ele ameaça velada, do tipo, se você contar, eles não vão acreditar. Se você contar, o seu pai vai te bater. E aí entra também a questão, aquele que abusa o pai, estou pensando nos pais agora, que abusam emocionalmente, né? Psicologicamente, depreciando, destruindo a autoestima, ela também vai ter uma barreira de dificuldade para essa conversa, né? Exato. Ela vai ter muita dificuldade. E geralmente, quem já sofreu abuso
eu não sei se, não lembro, né, se você vai fazer essa pergunta, mas quem já sofreu algum tipo de abuso, a partir mais ou menos dos 9 anos de idade, onde tem uma noção de certo e errado, começa uma questão de sentir vergonha, porque sabe que aquilo é errado, e aí ela se sente envergonhada de ter sido submetida ao ato de abuso sexual, e ela também se sente culpada. Olha que coisa absurda, mas existe. A maioria que sofreu algum tipo de abuso sexual se sente culpada. Por quê? Porque existe um adulto que fala, mas você não provocou? Ou então diz assim, por que você não contou antes? E a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele não tem coragem de contar justamente porque ele é questionado. Então, se ele está sofrendo abuso e os pais não estão sabendo, os pais vão observar, está com muito mais medo do que o normal, ansiedade exacerbada ou aquela apatia, tanto faz, mas há um indício que é a chegada do abusador no mesmo ambiente, a criança muda. Interessante isso, interessante. Doutora, eu quero aproveitar, não vou jogar a terceira na tela, mas queria que você só trabalhasse para mim agora, rapidamente, e se tem alguém nos ouvindo nesse momento que a gente tem um caso de abuso, o que deve ser feito? Caso de abuso é básico, denúncia. E a denúncia não é ir lá tirar satisfação com a pessoa, porque você ir lá tirar satisfação, o abusador, como o próprio nome fala, ele é abusado. Pensa naquela pessoa abusada, confiada, que fala o que quer, como quer. Ele vai dizer não. Então, é a denúncia. Se você desconfia e você for a um conselho tutelar, se você for à polícia, vai ser tomado medidas urgentes contra aquela pessoa e deve ser tomado. Então, em caso de desconfiar e saber quem é o seu filho e ter indícios, você vai procurar um médico, uma equipe médica, uma equipe de saúde, mas deve ser feita a denúncia de maneira formal. Ok, doutora, eu queria que você incluísse aqui, porque a gente trabalhou a importância do cuidado e da restauração que existe através da atuação de Deus numa família, por mais que o caso, né, são casos marcantes, você tem visto isso no consultório, a gente acompanha no Ministério Pastoral, mas eu queria que você tocasse um pouquinho a importância de um profissional nesse momento, atuando e orientando os pais e a criança. É muito importante porque os traumas, as marcas ali, elas podem não estar aparecendo naquele momento. Naquele momento você pode ver uma criança angustiada, um adolescente triste, ansioso, mas a médio e longo prazo, quanto mais consciência vai se tomando do tamanho daquele ato, pior ficam os estragos. É o chamado trauma. Então, uma equipe pode ajudar no sentido de direcionar para que lugares devem ser direcionados profissionais para cuidar, para acolher, o que os pais devem fazer na questão do acolhimento. Não é ficar agora, toda hora também super protegendo no sentido de coitadinho, 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 porque se é uma criança, ela começa a ficar angustiada com isso. Então, uma equipe profissional vai dar suporte emocional para a criança e também para os pais, porque os pais se sentem agredidos e são agredidos quando isso acontece. Então, é preciso para se sentir seguro emocionalmente. Eu imagino as marcas que podem ficar, né, doutora? Doutora Eneida, eu quero agradecer muito sua participação, que Deus continue te abençoando. Eu sei que você tem gente para atender ainda, que Deus abençoe muito a você no seu trabalho e a gente se encontra aqui durante essa temporada, tá bom? Um abraço. Outro, muito obrigada e que as famílias continuem sendo beneficiadas com todas essas informações. Uma boa noite.
com certeza, a bênção de Deus, e eu quero orar agora. Eu quero orar por você e pela sua família com a certeza de que o Senhor colocará um bom profissional, que a palavra de Deus vai amparar você e não importa o que aconteça, você pode olhar com esperança, porque o Senhor está contigo. Vamos orar por isso agora? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas orientações que nós recebemos nessa noite. Abençoa cada casa, cada família, transforma, dê esperança, oriente, em nome de Jesus. Amém. Amém.